Você venderia a íris do seu olho? Mais de 150 mil brasileiros já tiveram a íris escaneada em um projeto do criador do ChatGPT, o Sam Altman, em troca de dinheiro. A Tools for Humanity administra o projeto que busca realizar uma identidade digital baseada na leitura da íris, mas tem muitas questões aí que estão preocupando os especialistas. Quem vai explicar essa confusão toda pra gente é a nossa querida Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Tá, eu já fico pensando, esses caras já têm acesso a tanta coisa nossa. Se a gente ainda vai dar biometria? Não sei se me parece uma boa ideia. Então, não parece, e assim, particularmente eu acho que não é uma boa ideia, no entanto, tem muitas questões aí por trás do que está acontecendo. Mas eu confesso que para mim o cúmulo talvez seja o vender a sua informação, sem sequer saber a implicação que isso pode trazer como um todo. E por que eu falo isso? A gente vai trazer um primeiro vídeo que foi publicado, inclusive, no UOL, que é de uma influenciadora que colocou ali todo o processo de ir até o local para fazer o cadastramento da íris com uma amiga e as informações que ela obteve sobre esse cadastramento da íris, que basicamente a empresa ela informa que está fazendo um grande banco de dados e está oferecendo em troca deste banco de dados uma quantia que inclusive é variável, vai de 300 e pode chegar até 600 reais. No entanto, esses dados são muito delicados, inclusive especialistas apontam que só o spoiler é possível, inclusive, fazer com que as pessoas abram contas e desbloqueiem informações de segurança sem que o usuário em si saiba que isso está acontecendo. Então, tem muita coisa por trás e uma regulamentação que ainda é deficiente no mundo inteiro em relação a esse tipo de tecnologia. Eu vou te pedir, por favor, Sofia, para já trazer o primeiro vídeo, que mostra as meninas no processo ali de ir fazer o cadastramento da íris, por favor. Isso aconteceu em São Paulo. Esse cadastro está acontecendo em São Paulo. Beleza. Eu não posso deixar antes de colocar aqui o comentário do nosso Henrique Beira, dizendo: vai custar o olho da cara. Vai. Ó, parabéns pela piada de tiozão, gostei. Agora sim, vamos lá. E aí, gente, bora vender o zóio comigo hoje? Com certeza você já ouviu falar dessa nova onda de vender a íris do olho, que é basicamente vender ali a biometria do seu olho. Eu achei isso tudo muito futurístico, mas a minha amiga Lídia falou: amiga, bora. Eu falei: é óbvio que bora, meu amor, eu tô aqui pelo entretenimento, então olha a transição, partiu. Eu e a Lídia combinamos de nos encontrar na estação, porque ela simplesmente agendou pra gente fazer lá no Ipiranga, gente. No Ipiranga, quem não sabe onde fica Ipiranga, fica longe, tá? Pelo menos era longe da minha casa. Mas fomos com a cara e com a coragem, sem nem entender direito o que era isso, né? Mas gente, pelo que a gente pesquisou acima, eles querem popularizar a moeda deles aqui, e pra isso eles estão comprando a íris do nosso olho, o que é super comum, porque sempre vai ter um doido pra vender. Olha nós aí, gente, que lugarzinho feio que a gente foi se meter. Eu fiquei morrendo de medo. Graças a Deus deu tudo certo, a Lídia tava ali olhando o Google Maps, a gente não foi assaltada no caminho, porque, sinceramente, que lugar estranho. E aí vocês vão perguntar: mas por que vocês foram vender a íris do olho de vocês? Porque a gente tá com um projeto, gente. Eu e a Lídia, a gente vai abrir uma loja juntas, e aí a gente pensou, por que não ir lá vender a íris do nosso olho, pegar o dinheiro e investir na nossa loja? Então a gente achou uma ótima ideia. Quando a gente chegou, eu não consegui gravar, Sophie, gente, porque tinha muita gente mal encarada lá na frente do negócio. Fiquei meio... Por favor, observem que a jovem, ela diz, a gente ficou com medo, não fomos assaltadas, mas achei um lugar muito estranho. Um detalhe, ela achou o lugar estranho, ela comentou o medo em chegar no local, mas ela não comenta, por exemplo, uma questão que para mim é muito tosca, Você tem uma grande empresa de tecnologia que está trazendo informações, mapeando o íris das pessoas, e aí ela fala que é praticamente um porão, um calabouço ali, em que não tem internet, você só pode utilizar a internet do próprio local. E observem, prestem bem atenção aí nas informações que ela vai dando sobre esse processo, porque é muito estranho.
assim, e aí a gente já chega lá cadastrando o Wi-Fi deles, porque lá não tem sinal. Inclusive, me contem aqui se na outra unidade que vocês foram tem sinal, porque eu achei muito estranho. E aí, quando a gente entra, conecta o Wi-Fi, eles passam um videozinho explicando o que eles querem fazer com a íris do nosso olho e tudo mais. Depois disso, a gente vai cadastrar a íris do nosso olho. Depois que a gente cadastra, a gente faz um reconhecimento facial e depois assiste um vídeo de como sacar a moeda deles, que no caso é o jeito que eles fazem o pagamento. E o dinheiro fica disponível para sacar depois de 24 horas, depois que você faz tudo lá certinho, fica um timer. É isso. Aí, se você puder tirar o áudio, mas é isso. Ela mostra ali, né? Tem um orbe, que é esse equipamento utilizado ali para fazer o cadastramento da íris do olho. É um ambiente, é isso, né, gente? Ele não tem internet ali, sinal de internet, só tem internet do própria empresa, o Wi-Fi da própria empresa. Então, você já começa literalmente logando com seus dados pessoais ali, seu celular, entregando todos os seus dados para esta empresa, você já entregou tudo. E essa empresa, por exemplo, e a gente não está dizendo que é o que a empresa vai fazer, mas existe, por exemplo, uma possibilidade, depois que você já entregou o acesso do seu celular, por exemplo, que essa empresa, com um meio de biométrico seu, consiga acessar qualquer meio digital. Inclusive, aí é uma questão, que é justamente o risco e o medo, né? Se por algum acaso um dado desse seja violado, se alguém, né, de má fé queira utilizar essa informação, é possível, inclusive, acessar o celular de qualquer um dos usuários que fez o cadastro ali com a íris, porque todos os dados já foram disponibilizados. Então, é chocante, mas pior um pouquinho mais, porque também não é só isso. E aí eu vou te pedir, por favor, Sofia, para trazer um especialista, que foi entrevistado, inclusive, pela CNI, eu achei bem interessante, o que o especialista explica, de fato, né, a empresa ela vem com uma ideia de fazer uma criptoativa, e essa criptoativa seria através de questões digitais. Então, seria ali o seu corpo integrado com as tecnologias. No entanto, aí que é extremamente delicado, inclusive a própria empresa ela sinaliza isso, que esse mapeamento é para, por exemplo, conseguir diminuir, aumentar a segurança e diminuir fraudes, porque é possível fazer uma distinção entre quem é humano, a inteligência artificial e as máquinas, então tornaria o processo digital de transferência de dados mais seguro, mas é exatamente, extremamente... Pera. Só lembrando, eles estão dizendo que isso seria, então, uma forma... Deixa eu entender. Eles estão dizendo que isso é uma forma de se proteger de IAs, é isso? Seria uma forma de se proteger de uma tecnologia que não seria humana, né? Tá, mas o cara que está fazendo isso é o Sam Altman, que é o cara que que criou aí, que está empurrando goela abaixo de todo mundo a porcaria do ChatGPT. Ou seja, ele tá criando o veneno e daí logo em seguida diz, gente, dá aqui a sua biometria para mim, que daí eu te dou o antídoto, tio. É este o principal ponto. Inclusive, a gente já tem, no finalzinho a gente vai falar um pouco sobre a possibilidade de investigação, porque sim, já vem chamando a atenção de entidades que pensam aí em formas de fiscalizar e entender o que é que está acontecendo. Vale lembrar, já são 150 mil brasileiros aproximadamente que já entregaram os seus dados para esta empresa, que não se sabe exatamente como vai utilizar até então. E não dá para ficar pensando apenas na boa-fé de bilionário, vai ser muito legal, eles não vão utilizar para nada de forma inadequada, porque tem legislação. E aí vem, vou te pedir, por favor, só tentar trazer o segundo vídeo, vamos ouvir com atenção o que o especialista fala, que é muito importante a gente compreender que existe um buraco, e esse buraco é profundo. Hoje nós trouxemos aqui uma cena que tem chamado a atenção nos shoppings, as lojas World, da criptomoeda WorldCoin. Para entender melhor os impactos e também as implicações por trás dessa tecnologia, a gente convida aqui um especialista no assunto. O Guilherme Neves é professor do IBMEC no Rio de Janeiro e está aqui com a gente para explicar os desafios tecnológicos e também os riscos à privacidade que envolvem essa inovação. Guilherme, seja muito bem-vindo aqui ao Real Time. Bom dia para você. Bom dia. Bom, basicamente, essas lojas no shopping estão pagando R$300 para quem for lá e cadastrar a íris no sistema deles. A empresa diz que é confiável, parece que os sócios da empresa têm já um histórico confiável no mercado, mas
A mim, pessoalmente, me parece que você fornecer a íris para uma empresa no mercado que não está regulamentado ainda, quando as regras não são muito claras, parece não ser uma atitude muito segura. O que o senhor acha? Realmente, você fornecer sua biometria para qualquer entidade, sem nenhuma segurança de qual utilização que ela vai ser feita, é bastante arriscado. Principalmente a íris, porque a íris é uma das biometrias mais complexas que tem. Então, você pode utilizar, por exemplo, a íris para fazer uma autenticação. E, nesse caso, você teria a sua identidade exposta, né? Sem nenhuma governança sobre a sua identidade. Guilherme, bom dia. Quando a gente fala sobre ceder a íris, sobre ceder a sua biometria facial para essas empresas, a gente também já não está correndo um risco quando a gente desbloqueia um celular, por exemplo, usando a nossa biometria facial, ou quando faz aquele cadastro no banco, às vezes você quer fazer uma transação de Pix, ele pede para você colocar ali o seu rosto ali para fazer a biometria. Você também está cedendo os seus dados ali biométricos para essas empresas. Também não há um risco por aí? Não, existe o risco, só que no setor bancário existe uma regulação que é feita pelo Banco Central. Então, essas informações são guardadas no repositório que tem uma série de requisitos de segurança. Existe um... Olha só, quer dizer que o Estado malvadão torna mais seguro você poder ceder essa sua biometria para o banco do que para um bilionário qualquer que chega oferecendo WorldCoins ou o que quer que seja esse negócio? Que coisa, tá malvadão esse Estado, hein? Um regulamento chamado Basileia, que é usado mundialmente para a segurança de dados bancários. Então, essa biometria registrada no banco, obviamente, toda a informação guardada pode ser vazada, né, por algum motivo. Mas ela tem várias camadas de segurança e são fiscalizadas essas camadas. Então, é muito mais seguro você fornecer sua biometria para um banco do que por uma entidade que não tem regulação. Eu parto do pressuposto, professor, de que ninguém vai pagar R$300 por pessoa para conseguir uma informação se essa informação não tiver um valor para a empresa. Como o senhor bem disse, esse mercado ainda não é regulado, né? A empresa promete que vai apagar depois a íris, mas isso é uma promessa que a gente não sabe se vai ser cumprida e ninguém vai fiscalizar por enquanto. Então, eu imagino que ter esses dados aí de íris de milhões de pessoas ao redor do mundo é algo que pode ser muito lucrativo para a empresa também, né? Com certeza. E como essa WorldCoin, ela é um blockchain, né? Ela é uma estrutura de rede parecida com a de criptomoeda, ela vai utilizar essa tua íris para fazer autenticação de algum tipo de transação. E ela pode, por exemplo, nessa rede de bitcoins, né, do blockchain, que é basicamente o blockchain para as pessoas que não estão habituadas com esse termo. Imagina que estamos os três aqui fazendo uma negociação. Cada um é um nó da blockchain. Então, para eu vender uma moeda para você, eu preciso da aprovação de todo mundo. Então, isso é uma blockchain. Existem dois tipos, uma que é aprovação unânime e uma que é aprovação por maioria. O que acontece nessa WorldCoin? Ela é uma blockchain dita mundial. Quando você fornece a sua biometria para ela e não tem governança sobre essa biometria, ela pode, por exemplo, usar para fazer um voto nessa blockchain. Então, ela pode utilizar a sua identidade sem o seu consentimento, sem a seu conhecimento, para poder fazer uma transação que você não queira. Olha só, Sofia. Basicamente, você está entregando sua senha. É isso, né? Exatamente. Só que, no caso, é uma senha que você não tem como trocar, porque ela é literalmente um pedaço do seu corpo. Isso. E não é só uma senha que vai, por exemplo, ali mexer com o acesso ao seu celular. Não, é uma senha que pode mexer com literalmente toda a sua vida.
toda a sua existência. Então, é extremamente perigoso, é extremamente delicado, e por isso a gente tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que já iniciou, sim, uma fiscalização para avaliar se a prática da Word no Brasil segue as conformidades da Lei de Proteção aos Dados, né, a LGPD, que já foi citada, inclusive, e é possível que haja ali, além do debate, uma investigação do que o Sam Altman está tentando ali fazer com esses dados todos ao redor do mundo. E aí as pessoas podem dizer, mas está tudo bem, porque, por exemplo, a Niantic que pegou os dados dos usuários e vendeu agora para fazer um mapa de realidade virtual. Gente, não é a mesma coisa, tá? Sim, é verdade que ao acessar aplicativos, ao acessar os jogos, a gente entrega determinados dados, e sim, a Niantic lucrou muito fazendo um mapa de realidade virtual com os usuários do Pokémon GO, por exemplo, e de outros jogos ali. Mas isso não é a mesma coisa de você entregar literalmente o acesso de toda a sua vida bancária, de toda a sua vida, literalmente, ali, para uma empresa de tecnologia que você não sabe como pode atuar. Então, existe esse risco, é importante que os jovens saibam, e eu não sei se você percebeu, Sofia, mas ok que isso pode ter sido dito para a menina que gravou o vídeo lá no TikTok, mas observe que os pontos que ela cita são os pontos muito comuns, não são ditos, por exemplo, a importância do cuidado, da segurança, da proteção, sabe? E esse alerta é necessário que seja dito para toda a sociedade. Sim, Sophie, sim. você estava mutada. E tem uma questão aí que o pagamento é feito com aquelas World Coins, né? Que é uma coisa que me chamou a atenção. O pessoal tá falando R$300, mas pelo que entendi, R$300 seria uma conversão aí, com base na cotação atual. E isso é uma questão que a gente tem que levar em consideração também. Que, cara, a gente não sabe o quanto que essas World Coins vão estar valendo daqui a pouco. Você pode tentar argumentar, talvez elas valorizem, tipo, ok, o Bitcoin valorizou com relação ao que tinha lá atrás. Alguma outra criptomoeda valorizou loucamente daquele jeito? Você eventualmente tem alguma manipulação lá do Elon Musk com o Doge e o Maximus, não lembro como é que é, mas olha o que aconteceu com o pessoal do NFT, por exemplo, que desvalorizou total aquilo lá. Você está correndo um risco bem real dessas moedinhas que você receber acabar valendo bem menos do que o R$300 que você está recebendo, que você acredita que vai ganhar. Então, além de tudo, tá pagando com dinheiro que assim você não sabe quanto que ele realmente vale. Inclusive, pode não valer nada daqui a pouco, né? Exato, exato. Enfim, é isso, Dai. Sim, é isso, Sophie. Só um alerta aí para essa galera que está fazendo fila e entregando os dados para o pessoal. Não vendam sua biometria. Ponto. Não é nem a troca de WorldCoin, nem a troca de nada. Não vendam sua biometria, especialmente para um mercado que você não tem a mínima ideia do que está sendo feito com isso. Que é quando você está falando de falta de regulação, é isso. Você não tem a mínima ideia do que vão fazer com isso. Vamos ficando por aqui, chat, mas pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que logo logo a gente volta com mais Plantão Meteoro. Depois é só trocar de olho.